Nós, igreja, temos um péssimo defeito. O defeito de querermos que a palavra de Deus se encaixe na nossa necessidade. Ela precisa trazer uma resposta para nós. Quando a nossa necessidade se encaixar na provisão de Cristo, acabou a nossa necessidade. Que a palavra de Deus diz que nós recebemos luz. A Bíblia diz que já foi resplandecida em Cristo. A Bíblia diz que já foi dado a nós a glória do resplandecer de Cristo. Já está pronto. Quem são estes? São os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O que é a imagem de Deus? O texto está dizendo que é a luz da glória de Cristo. A luz da glória de Cristo. E quem é que possui a luz da glória de Cristo? A igreja. Nós. A luz da glória de Deus é a manifestação e a ação de Deus na igreja. Porque foi ela que foi realmente construída pela manifestação da verdade. Ela foi terminada pela manifestação da plenitude da verdade. É esse mover que o evangelho proporciona, não só num conceito de anunciar, mas no princípio de revelar quem é Deus. Nós muitas vezes tornamos essa luz completamente opaca, porque nós entendemos e muitas vezes já agimos como que a palavra de Deus não fosse o mistério que manifesta o que somos. A palavra de Deus muitas vezes ela serve para trazer um alento ao nosso coração. Ela serve muitas vezes para preparar a nossa vida para algum desafio que temos, mas o texto sagrado está dizendo que a glória de Cristo é o que faz a nossa vida resplandecer. A palavra pode trazer para nós, em alguns momentos, direção, mas é o poder da palavra que manifesta em nós a glória de Cristo. E isso é agradável a Deus. Isso é profundamente agradável a Deus. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos. É verdade. Mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. Ele não vai resplandecer, irmãos. Ele não vai acender mais nada. A Bíblia diz que ele já fez. Aonde? Em Cristo. Ah, mas eu não tenho luz nenhuma. Mas não tem mesmo. Mas pastor, eu tinha há um tempo que eu tinha uma luzinha lá no fundo. Tinha. Porque era a tua mesmo. Mas um dia a pomboca passou o vento sul e derrubou. Porque a luz que verdadeiramente o mundo deseja ver foi resplandecida em Cristo. É isso que a Bíblia diz. Nós, igreja, temos um péssimo defeito.
O defeito de querermos que a palavra de Deus se encaixe na nossa necessidade. Ela precisa trazer uma resposta para nós. Quando a nossa necessidade se encaixar na provisão de Cristo, acabou a nossa necessidade. Que a palavra de Deus diz que nós recebemos luz. A Bíblia diz que já foi resplandecida em Cristo. A Bíblia diz que já foi dado a nós a glória do resplandecer de Cristo. Já está pronto. É na face de Cristo. É nos olhos do Senhor. É na glória de Cristo. Que move o que a nós? Versículo 7. Temos, porém, este tesouro. O que é? A glória de Deus que se revela em Cristo. Isso é um tesouro, irmãos, que o apóstolo Paulo diz que nós temos em vaso de barro. Nós gostamos de polir barro. Nós queremos que o barro seja visto e contemplado e desejado. Mas o barro não é contemplado e desejado. E para o barro ficar mais bonitinho, precisa ter uma bela flor dentro. Porque quando o vaso está lá, frondoso, de barro, bonito, mas a flor que está dentro dele, ou a folhagem está seca, todo mundo passa e diz: ui, que vaso feio. E o vaso não tem nada a ver com isso. Feio aqui é a flor, é a samambaia, é o que colocaram dentro que apodreceu, que está feio. E aí o que diz? Quando ela está florescida, nós não falamos, ai que flor linda, nós dizemos, que vaso maravilhoso. É isso que Paulo está dizendo. A glória não é nossa, e a luz que resplandece jamais será nossa. A glória de Cristo é a manifestação do poder de Deus, que se revela na face de Cristo, naquilo que brilha, naquilo que atrai. É Cristo que atrai, não é eu, pastor. É Cristo que brilha na nossa jornada. Não somos nós, é Cristo que é a resposta para a nossa caminhada. 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para o quê? Para que o poder dos poderes, é isso que quer dizer excelência, seja de quem? De Deus. Porque se for nosso, nós atropelamos. Mas para que a essência do poder de Deus seja dele e não de nós. E o que sobra para nós, pastor? O que sobra para nós como vaso? Olha o que sobra para nós como vaso. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A glória de Cristo, irmãos, é um depósito em nós, assim como uma bela flor, que com o tempo ela aparece mais do que o vaso, e com o crescer ela se debruça, sumindo o vaso, porque ela se tornou excelente. E ela agora não é mais contemplada como um vaso, mas é contemplada como uma bela flor. Porque o vaso sumiu. Assim Paulo está dizendo, quando Cristo for verdadeiramente percebido, visto em nós, então o vaso, ninguém dará conta que ele está ali, porque Cristo será a glória dele e para ele. E nós receberemos o triunfo no nosso mais íntimo do coração, levar a morte de Cristo todos os dias na nossa carne, para que a vida de Cristo todos os dias apareça em nós.
para que ela se manifeste. Aonde? Na nossa carne mortal. Para que ela se manifeste aonde? No nosso corpo mortal. Porque o segredo da glória de Deus é manifestar a glória dele em nós, como um grande e valioso tesouro. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompe porque ele precisa estar sendo visto pela morte. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Contudo, o nosso homem interior precisa receber porção da vida de Cristo e manifestada ela na nossa carne mortal, todos os dias. Não é todos os domingos, é todos os dias. Então seremos renovados de dia em dia. Mas o pastor não tem noção como é a minha vida e as dificuldades que eu tenho para passar. Eu não sei, mas o Paulo sabia. 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea. Se alguém aqui tiver uma tribulação maior que a de Paulo, por favor, se manifeste, que nós queremos saber. Se alguém aqui tem mais dificuldade do que Paulo teve, por favor, levante a mão e diga. Eu tive mais de 3 naufrágios. Eu ganhei várias vezes, fui fustigado com varas, com açoites, fui apedrejado, fui contado como morto, fui perseguido, permaneci em cadeias e prisões as mais horríveis possíveis, de anos e anos a fio. Anos e anos, sendo contado como morto. Ano após ano, calado, ano após ano, manifestado em tudo e para tudo, como alguém que era uma escória, um câncer, alguém considerado como nulo no meio da sociedade, um perigo para o Império Romano. Esse homem suportou as maiores dores que você pode imaginar. E você sabe o que o texto sagrado, movido pelo Espírito Santo, lhe diz? Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Você entendeu o que Paulo estava dizendo? Essas coisinhas do dia a dia, queridos, isso não dá peso de glória para nós. Isso não dá nenhum peso de glória. As dificuldades que com a nossa inteligência nós podemos vencer, as coisas que estão diante de nós, que com a capacidade natural que Deus nos deu, e nós ficamos ainda batendo cabeça, então nós não entendemos ainda o que é entrar dentro desta leve e momentânea tribulação. A tribulação que nós escolhemos é a tribulação do nosso dia a dia. Mas essa é uma tribulação da qual não se escolhe. Ela vem. Mas a Bíblia diz que quando ela aparece, ela produz em nós um eterno peso de glória. É um peso de glória. Acima de toda comparação. Comparando ao que ele está? O que o Paulo está comparando? Ele está comparando com o dia a dia, ele está aplicando as coisas a relacionamento natural que temos.
Mas ele diz que quando nós estamos evidenciando Cristo na nossa vida, e esse Cristo se renova em ações todos os dias, ele manifesta coisas das quais a nossa capacidade não consegue entender. A nossa capacidade humana não consegue perceber, porque ela é sem comparação. A nossa vida é uma vida sem comparação? A nossa vida é uma vida extraordinária? A nossa vida é uma vida magnífica? Não. Porque somos uma geração que teme qualquer coisa. Uma geração que faz com que nos acovardamos pela expressão da nossa fé. Quando nós olhamos e vimos que todos ao nosso redor não têm a mínima vergonha de dizer os seus privilégios, as suas vontades, os seus desejos. Mas crente morre de inveja de ter os mesmos privilégios, os mesmos desejos que a carne dá. Então não tem nenhuma glória. E a maior tribulação que a igreja passa hoje, sabe qual é? A comparação com as obras da carne. Isso tem sido uma maldição no meio da igreja. A igreja deseja as coisas que a carne oferece, deseja os prazeres que a carne dá, deseja as coisas que o mundo oferece. Ela não deseja peso de glória incomparável. Isso é. Para que isso? Se eu tiver um carrão, eu já estou no meu ápice de alegria. Se eu tiver um empregão, eu vou estar virando os olhos de felicidade. Se eu for para o inferno, vai se lascar. Essa é a tribulação que a igreja passa hoje. Essa é a tribulação. Começa a olhar no seu coração, qual é a tribulação que você está passando? Porque eu podia ter mais. Porque eu podia fazer. Porque eu queria comprar. Porque eu queria mais. Nada está bom. Paulo está afirmando que o peso da glória de ser verdadeiramente fustigado, questionado, interrogado, colocado à prova por causa do evangelho, produz nele algo incomparável. Sabe o que é isso? É o que diz o texto, é a excelência do poder de Deus. Mas nós não queremos a excelência do poder de Deus. Nós não gostamos dela. Porque a excelência do poder de Deus, ela diz para a gente vestir uma roupa mais decente. A excelência do poder de Deus, ela diz que é para a gente não conversar e jogar conversa fora. A excelência do poder de Deus diz que é para a gente amar o nosso inimigo. A gente não consegue amar nem quem está perto da gente, nem o nosso marido, nem nossa esposa, nem nossos filhos. A excelência do poder de Deus é para a gente fazer algo que o mundo não está esperando. Porque onde Cristo ia, ninguém imaginava. Mas todas as vezes que alguém chegou até ele, se fosse um aleijado dizendo tem compaixão, ele dizia apruma-te. Se fosse um paralítico que era carregado por amigos, ele disse toma teu leito e vai para tua casa. Se fosse um cego que clamava filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele dizia o que queres que eu te faça? Quero ver. E ele diz então veja. Quando se deparou com a morte, todas as vezes que a morte passou diante de Jesus, teve que devolver o morto para ele. Nunca a morte triunfou. Ainda que ele estivesse passando pela beirada de Jericó, vinha saindo um cortejo com uma viúva que ia enterrando o seu filho. E a Bíblia diz o seu único filho. Quando Jesus se deparou com a morte, disse: está saindo da cidade, mas eu estou entrando. Antes de eu entrar, morte, devolve o filho para a viúva. Toma, minha senhora, o teu filho, e se alegra. Isso é incomparável. Isso é o poder da excelência de Deus.
Nós não queremos isso. Mas nós estamos preocupados com as coisas que vêm. Nós somos aquele povo sabiamente despertado pela seriedade do texto que a Catherine apresentou. Nós trocamos o nosso Deus por qualquer barganha que possa dar para nós um pouquinho de prazer e deleite. Nenhum povo faz isso. E nós podemos contemplar, ver com os nossos olhos tantas pessoas escravas de ídolos, amarrados em velas cerimoniais, se prostrando diante de qualquer pedaço de barro, qualquer coisa que se apresente como uma divindade. Nós que possuímos a excelência do poder de Deus, não conseguimos perceber isso. Mas vai lá e oferece o teu Deus para ele, para ver se ele quer. Ele não troca. Mas nós trocamos por qualquer coisa. Barganhamos com Deus, tentando tornar-nos prosélitos de uma fé que não está mais para polir barro. O barro nunca foi feito para polir. E se você polir o barro, vai fazer um buraco nele, que não tem resistência nenhuma. O barro é fraco. E ainda que passe pela fornalha para poder receber uma panelada de feijão, dependendo onde se bater, quando lavar a panela na quina da pia, você vai ver o que vai virar uma panela de barro. É frágil. É frágil. Pode colocar a maior das tecnologias, ela continua sendo uma vasilha de barro. Pode colocar o melhor e as melhores ações em cima de um homem, pode fazer dele o homem mais brilhoso de todos e o homem mais importante da humanidade, ele continua em sua essência sendo um vaso de barro. E para ter a excelência do poder de Deus, é a manifestação de Cristo e sua glória. Não tem outro caminho, não tem outra jornada, não tem outra esperança. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Versículo 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmãos, meu desejo é ver Jesus. Não posso negar que eu tenho um ciúme de Paulo, e já em oração perguntei muitas vezes para Deus o que ele tem a mais do que eu. Mas Paulo, e a revelação que teve de Deus, o fez Paulo, que Deus manifestaria nas Escrituras para toda uma vida. E o que Deus revelou dele para mim é mais do que suficiente para que eu possa caminhar pelas coisas que não se veem, para que eu possa contemplar pela fé a esperança de que um dia Ele há de voltar, para que eu possa celebrar a ceia sem nenhum ânimo no coração que não seja a esperança de que um dia nós estaremos juntos com Ele, ceando. E ainda que passemos os momentos mais difíceis e as tribulações mais horrendas, a Bíblia diz que ela continua sendo leve e momentânea, porque ela precisa de uma graça maior, ela precisa de um alvo maior, ela precisa de um entendimento melhor. As coisas que se veem, tudo que você vê, elas são temporais. As coisas que não se veem, elas são eternas. Se não for para te servir, deixa aqui. Se eu quero